Aqui eu vou citar, evidentemente, tudo que eu estou falando aqui, vocês vão ver mais densamente em beneficiamento de minérios, lá na disciplina de tratamento de minérios, na realidade, né? Então aqui eu vou mostrar para vocês algumas etapas, tá? O conjunto de operações realizadas no processamento da matéria-prima mineral inclui, dentre outras, essas etapas aqui, que são as etapas principais que eu vou explicar para vocês, tá bom? Vou fazer uma breve explicação só para falar para vocês aqui meio que as etapas que compreendem, só para exemplificar na realidade as etapas que compreendem o tratamento de minérios. Então, normalmente o tratamento de minérios começa com fragmentação, tá? A rocha que sai de um desmonte lá na mina, normalmente tem uma operação de desmonte, que é uma operação onde tu provoca uma explosão e essa explosão vai fragmentar os minérios, né? E aí esses minérios eles chegam em rochas demasiadamente grandes. Então normalmente para eu separar, inclusive para separar aquele minério grudado na superfície ou dentro da superfície do meu minério, né? Então eu tenho mineral de gangue, eles estão juntos, eu preciso separar eles e eu passo por etapas de fragmentação, tá? Que é a redução do tamanho dos blocos e das partículas. Normalmente ela é feita por britadores, tá? Vocês vão estudar os britadores e vão ver uma gama diferente de designs. Eu estou mostrando aqui um britador de mandíbulas, tá? Depois a gente tem, evidentemente, a separação por tamanho, né? Então a gente precisa quebrar esses minérios, fragmentar eles de maneira até atingir o tamanho necessário, tá? Mas esse tamanho necessário, por exemplo, o que fica retido nesse minério aí, o que fica retido, aliás, o que está muito grande precisa passar por uma rebritagem, passar de novo por uma etapa de rebritagem. E o que está muito fino, eventualmente, não vai ser utilizado porque não vai ser suscetível às operações de concentração, que é a próxima etapa. Então, existe ali sempre uma etapa em que eu vou separar os meus produtos por tamanho, tá? Entre os muito grandes, que eu vou ter que fazer um conjunto de operações, os muito finos, que eu vou ter que fazer outro conjunto de operações, e os de tamanho adequado, tá? Que provavelmente vão para a próxima etapa de processo, entendeu? Então, assim, o tamanho de partícula, vocês vão ver inclusive nos próximos slides ali, ele é um ponto-chave para o beneficiamento de minérios. Daqui para frente, em diversas disciplinas da vida de vocês, tanto em tratamento de minérios quanto em metalurgia extrativa, refratários, na gama enorme de disciplinas que vocês vão ver, vocês sempre vão ouvir que partículas muito finas vão gerar um efeito negativo ou positivo, partículas muito grossas vão gerar um efeito negativo ou positivo. E isso, no fim das contas, vai perseguir vocês pelo resto do curso. Então vocês precisam entender que as separações por tamanho, na realidade, são etapas chaves. Elas não são muito relevantes assim, elas não são muito relevantes em relação à ciência daquele processo que tu está estudando, mas é chave para que o processo funcione bem, entendeu? Então eles são sempre um parâmetro chave. E aqui eu mostro o exemplo de um tipo de separação por tamanho, que é o peneiramento, tá? Passar minerais por uma peneira é um tipo clássico de separar por tamanho, tá? Aí por fim a gente tem a concentração, a etapa talvez a etapa quando a gente fala em tratamento de minérios, mais para frente, ali, depois que vocês fizerem a disciplina de tratamento de minérios, vocês vão entender o tratamento de minérios como etapas de concentração, embora não seja a única etapa, mas é a principal coisa que tu faz, é tentar aumentar a quantidade, é separar, é a etapa onde tu separa o meu mineral minério, que é o que me interessa, o meu mineral de ganga, que não me interessa, tá? Para descartar o mineral de ganga e ficar só com filé mignon ali. Então você pega ali, separa somente o que você quer e descarta aquilo que você não quer, tá bom? Então aqui é a separação das espécies mineralógicas de valor econômico das demais, tá? Aí a gente tem a separação sólido-líquido, que é a recuperação da água utilizada nas operações e disposição de rejeitos. O que acontece? Vocês vão ver aqui, como uma etapa de concentração, aqui eu mostrei uma etapa de flotação. Tá? Uma etapa de flotação usa hidrofobicidade, vocês vão aprender mais para frente, tá? Mas os minérios saem junto com bolhas. Tá? Só que para fazer flotação eu preciso misturar o meu minério que é um sólido, eu preciso misturar ele com água. Tá? Quando eu faço essa mistura com água, eu estou colocando, eu estou misturando um sólido e a água. Vai ter um momento
quando eu conseguir separar o meu mineral de minério, que é o que me interessa, do meu mineral de ganga, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma ganga cheia de água e um mineral minério também com água. Tá? Então eu preciso recuperar essa água, até para reutilizar ela, porque as operações demandam bastante água. Então eu preciso recuperar essa água para reutilização e para eu conseguir lidar com esse produto, esse mineral de ganga e o mineral minério também, mas principalmente eu preciso guardar, eu preciso estocar o meu mineral de ganga e eventualmente até colocar de volta no depósito mineral para que eu possa, por exemplo, decretar ele como um rejeito, sabe? Parar de ter que manusear ele, porque todo manuseio custa dinheiro, entendeu? Então a ideia é minimizar o custo, tá? E a gente tem outras operações auxiliares, como manuseio, transporte, amostragem e estocagem. São operações que não necessariamente são essas operações que eu descrevi para vocês aqui, mas elas são operações igualmente importantes, como a operação de carregamento do material dentro do equipamento, tá? O transporte do material de um equipamento para outro, tá? E a amostragem, que é quando você vai ali para você descobrir que a gente conseguiu fazer a etapa de concentração corretamente, a gente tem que tirar um pedacinho desse material que está saindo aqui na flotação, por exemplo, tira um pedacinho dele para olhar se a quantidade de mineral minério está adequada. Então isso é uma etapa de amostragem, quando tu pega um pedacinho do teu tudo para dizer o que tem ali dentro, entendeu? E a etapa de estocagem, que é uma etapa antes de tu vender o material, tu tem que esperar quem compra, né? Então tu produz o material, estoca ele esperando quem compra e depois tu vende, tá bom? Então essas são as operações, as principais operações de tratamento de minérios aqui que vocês vão estudar mais para frente, tá? Mas eu estou aqui para mostrar a parte inicial para vocês. Bom, prosseguindo aqui em relação ao que eu já havia falado, tá? Mas só para finalizar o tratado no slide anterior, que eu não consegui botar tudo no mesmo slide, eu quero finalizar nesse aqui. O que deve, entretanto, ser muito bem enfatizado é que na quase totalidade dos casos, a aplicação industrial do tratamento de minérios, as diversas operações das várias fases, se apresentam de forma conjuntas, arranjadas sequencialmente de modo a maximizar a recuperação dos minerais úteis contidos no minério e adequar os produtos obtidos aos seus usuários, tá? Bom, o que eu quero dizer com isso aqui, tá? Eu quero dizer que todas aquelas etapas que eu falei anteriormente, elas são arranjadas de uma maneira, numa sequência que eu tenho a intenção ali de maximizar o meu produto final, tanto na questão de qualidade do meu produto final, como na questão de baixo custo para eu produzir. Então, todas aquelas etapas que eu citei ali, de fragmentação, depois de adequação de tamanho, e aí depois de concentração, elas são colocadas, tá? De maneira... Isso vai fazer mais sentido quando vocês começarem a estudar tratamento de minérios, mas elas são colocadas numa sequência lógica que vai maximizar o meu produto final e diminuir o custo de operação. Então, por exemplo, assim, se eu tenho uma etapa de processamento que funciona com minerais mais grosseiros, tá? Eu vou fazer essa etapa de processamento primeiro e depois eu vou moer, entendeu? Então eu vou fazer lá, então, primeira etapa de retirada do minério da mina, vou fazer uma etapa de fragmentação, vou fazer uma etapa de concentração grosseira, depois eu faço uma etapa de moagem e aí sim eu faço uma etapa de concentração mais fina, entendeu? Então esse é um método de fazer em que eu vou fazendo as coisas numa sequência lógica para fazer as coisas funcionarem com menor custo, porque se eu ir direto para a etapa fina, como você pode pensar, não, eu posso diminuir a quantidade de etapa, eu já moo tudo bem fino e aí eu vou para a etapa de beneficiamento de concentração fina, tá? Mas isso aí não é muito viável, porque normalmente a etapa de concentração fina custa caro. Então tu faz o que? Tu faz um primeiro desbaste ali na concentração grosseira e depois vai para a concentração fina, que é mais barato, entendeu? Então é isso que eu queria dizer com esse parágrafo aqui, demonstrar que a gente tem que, as etapas do tratamento de minérios, elas são arranjadas de forma a minimizar o custo e maximizar o teu produto, a qualidade do produto, tá? Então um aspecto importante que deve ser enfatizado desde o início, tá?
relaciona-se à principal variável de praticamente todos os processos de tratamento de minérios. Isso eu já tinha mencionado, a granulometria, a distribuição do tamanho de partículas, ou seja, distribuição granulométrica, né? Então, quando eu faço a quebra lá, eu quebro em partículas grandes, partículas médias e partículas bem fininhas. Então, a distribuição desses tamanhos vai afetar o desempenho de todas as operações, não só de tratamento de minérios, mas também as operações lá de metalurgia extrativa e todas as operações que vocês estudarem, o tamanho de partícula do minha matéria-prima vai afetar o produto final, entendeu? Lembrando-se que daqui que também na grande maioria dos casos os processos são contínuos, então os processos eles ocorrem continuamente, então tá sempre, tu não é tipo fazer um bolo, tu coloca as coisas dentro da forma, coloca dentro do forno e aí tu tira um bolo, é um processo que está sempre, é como se tu estivesse sempre colocando o bolo dentro do forno e o forno cuspindo o bolo pronto, entendeu? Tu não para o processo, ele é sempre contínuo, assim partículas de tamanho diferentes ao processo que estão sendo submetidas pelo simples fato de possuírem tempos de residência diferentes que são função de seus tamanhos. Então, assim, normalmente, dependendo do processo que tu estiver fazendo, se tu está trabalhando com partículas muito finas, tu tem que fazer com que o teu processo leve mais tempo ou leve menos tempo, entendeu? Se tu está trabalhando com partículas mais grosseiras, ele vai levar mais ou menos tempo. Só que tu não tem como diferenciar grosseiros de finos quando tu está carregando tudo lá dentro. Então, o teu processo também ele tem que sempre trabalhar para atender o melhor possível essa variação de tamanho, tá? Então aqui de forma genérica pode-se esperar sempre que qualquer processo responda de forma otimizada para certas faixas de tamanho. Então vai ter uma faixa de tamanho que o meu processo vai estar otimizado. Eu coloco um gráfico aqui para exemplificar isso que eu estou falando para vocês, tá? A gente tem aqui tamanho de partícula no eixo X. E aí a gente vê aqui que a minha eficiência, que é o eixo Y, ela vai ter um tamanho específico, tá? De eficiência. Então, o que acontece? Eu tenho aqui, se eu carregar partículas aqui de granulometria 2 micrômetros aqui, por exemplo, tá? Eu vou ter uma baixa eficiência, entendeu? Agora, se eu utilizar partículas mais grosseiras, aqui na ordem de 20 micrômetros, aqui, aí eu vou ter partículas 30 micrômetros, desculpa, eu vou ter uma eficiência muito maior, entendeu? Então o tamanho de partícula aqui de 2 para 20 micrômetros e para 30 micrômetros eu consigo maximizar, eu consigo ter uma eficiência superior a 80%, enquanto num caso eu teria uma eficiência de 40%, entendeu? Então isso que vocês têm que entender é que existe uma faixa de tamanhos aqui, uma faixa de tamanhos que vai maximizar os meus resultados. Tá? E a gente tem que sempre trabalhar numa faixa de tamanhos adequada para ter suficiente separação entre o meu mineral minério e o meu mineral de gangue. Vocês não podem nunca perder isso em vista. O objetivo do tratamento de minérios é separar mineral minério de mineral de gangue, para a gente conseguir produzir o nosso produto final, tá bom? Com qualidade para a nossa próxima etapa. Porque se eu quero produzir cobre, não adianta eu enviar lá para a parte de metalurgia extrativa um material cheio de silicato, porque o silicato não tem cobre. Vocês aprenderam ali que o cobre vem de um sulfeto. Então eu preciso tirar da metalurgia do tratamento de minérios um material rico em sulfeto. Então eu tenho que fazer operações que vão gerar um material bastante rico no que me interessa, que são os sulfetos, no caso do cobre, no caso do ferro são óxidos e assim vai indo, entendeu? Então é isso que eu queria mostrar para vocês, e o tamanho de partícula vai cumprir uma função muito importante nesses casos, tá?